Vamos lá, galera, sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula de CorelDRAW. E quando você abrir o seu CorelDRAW, você muito provavelmente vai se deparar com essa tela. Aqui tem alguns serviços que eu já fiz, algumas artes que já foram feitas, mas muito provavelmente tu vai abrir e vai dar de cara com essa imagem somente com sinal de mais ou algo do tipo, com alguns trabalhos padrões do CorelDRAW, mas vai ser essa tela aqui. O que a gente pode fazer nessa tela aqui? No momento ainda nada, não só começar um novo documento. A gente clica aqui, ó, novo documento, ou nesse maisinho menor aqui, vai dar no mesmo, tá bom? A gente clica no mais e aqui a gente vai montar as configurações do nosso novo documento. Aqui já desde cara eles vão te dar alguns pré-definidos que são utilizados bastante por outros tipos de serviço, principalmente para impressão. Se você for ver, tu vai ver que tem vários serviços que já com o nome do lado e eles usam diferentes tipos de medida. Mas minha recomendação, sempre vem aqui, coloca um nomezinho, escolhe o nome. Se você já tem um cliente, você já coloca aqui já o nome do seu cliente e o que vai ser o serviço, para você não se perder depois. Número de páginas, algumas vezes você vai ter várias páginas em um serviço, às vezes você vai ter uma só, então isso daí varia. Se você já sabe quantas tem, você coloca aqui, mas geralmente deixa com uma só, entendeu? Visualização vista da página, você não precisa mexer. Modo de cores primária CMYK, que é o padrão para impressão. Esse é um programa muito utilizado para impressão, mas também já tem aqui o RGB. O RGB ele é próprio para tela. Quando você faz um serviço em RGB, você pode estar tacando ele para diversos tipos de tela, seja do celular, você fez no computador, taca para o celular, taca para um outro notebook, taca no Instagram, no Facebook, vai dar. Ela vai servir para isso, para você criar artes que vão permanecer digitais, seja no seu celular ou no celular de outra pessoa, para as cores ficarem mais fiéis. Não quer dizer que vão ficar idênticas, porque de celular para celular, de tela para tela, isso vai variar, mas vai continuar bonito, vai continuar agradável aos olhos. Se você fizer ela em CMYK para tela, pode ser que de um celular para o outro ela não fique tão legal, ela não fique tão agradável, perca características ali, entendeu? Então, sempre grava isso. CMYK para impressão, RGB para tela. A mesma coisa acontece se você criar RGB para impressão. Na hora que você imprimir, era um azul, pode ter saído verde. Entendeu? Era um vermelho mais escuro que saiu marrom. Vai ficar legal. Então, grava sempre isso. CMYK para impressão, RGB para tela. Aqui embaixo a gente tem as dimensões da nossa folha. Por quê? A gente vai criar um arquivo e ele já vai te dar uma folha ali em branco, sem nada. E ela vai ter exatamente a medida que você colocou aqui. De padrão tá aqui a dimensão de uma A4, né? 29,7 por 21. E aí a orientação dela, ela ter a folha deitada ou a folha em pé, horizontal ou vertical. 300 dpi de resolução, que é algo já bacana pra gente. Deixei aqui como padrão centímetros, porque eu acho que é mais fácil da gente se comunicar. A gente, quando fala de milímetros, a gente acaba perdendo muito a noção dessa medida, milímetros. Então, centímetros é mais universal, centímetros e metros. Beleza, família? Vamos iniciar nosso documento. A gente já começa clicando aqui em OK. Ele já vai abrir um novo documento para a gente. Aqui, como a orientação estava na horizontal, ele abriu com a folha deitada. Mas se eu quiser a folha em pé, ficou o nome sem título, que eu não coloquei um título. Se eu quiser que a folha fique em pé, é só eu vir aqui nesse retângulozinho aqui, coloco ela para ficar de pé. Ou, se eu quiser manter ele deitado, eu deixo ele do jeitinho que tá. Ah, Wellington, qual a diferença? A grande diferença vai ser na hora que você for imprimir. Na hora que você for imprimir algo deitado, vai ser bastante para letreiros. Letreiro que cuja a informação vai ficar em duas linhas e tal. Ou vertical vai ser quando for aquele padrãozinho de tela de celular. Acho que aqui a gente consegue usar bastante até a tela meio. No monitor, nosso wallpaper geralmente do monitor, ele é vertical, ele é horizontal. Então, ou seja, você vai usar a folha deitada. Se você for usar uma arte para um celular, você vai usar a arte em pé, porque ele é vertical. Então, essa sacada aí, você já entende aqui na dimensão da folha. Beleza, família? Já de prática, você vai começar com a ferramenta seleção, muito embora não tenha nada para selecionar. Então, a gente vai pegar aqui a ferramenta retângulo.
querem a gente fazer alguns quadrados, ela serve exclusivamente para fazer isso. Muito embora os quadrados vão te servir para muitas outras coisas. Mas vamos lá, a gente pega aqui a ferramenta quadrado, só clicar nela, já vai ficar com essa setinha diferenciada aí. Para fazer quadrados, basta você clicar e arrastar, você já vai fazer o quadrado. Aqui em cima vai estar a medida do seu objeto selecionado. Vamos voltar para a ferramenta de seleção, que hoje a gente vai falar bastante dela. Beleza, família? Ferramenta seleção. Se nada estiver selecionado, aqui na parte de medida vai estar mostrando a medida da sua folha. Lembra aquela medida que eu te falei? Se você colocasse assim a medida do seu serviço? Pois bem, está aqui a medida da folha 29,7 por 21. E quando você seleciona um objeto, a medida muda para a medida do objeto que você selecionou. Então, esse objeto, esse retângulo que a gente fez, ele tem 7 por 3 de altura. Olha, se eu quiser girar ela, você vai vir aqui, ó, nesse símbolozinho da escola. Você pode selecionar aqui quantos graus você vai girar esse objeto que você selecionou. Vamos colocar aqui 90 graus, lembra? O colégio falando de graus e tal, quinta série ali. Então, a gente coloca 90 graus aqui, ele vai girar 90 graus. E aí o teu objeto ficou em pé. Olha, então isso daí só serve para graus certos? Não. Se eu quiser botar aqui 47 graus, ele vai girar somente 47 graus. Vamos lá, 47 graus. Olha lá, ele vai ficar tortinho. E é isso. Ferramenta de seleção vai servir basicamente para você selecionar, movimentar os objetos. Wellington, pô, só tem um objeto, eu queria outro desse. Eu precisava de mais um retângulo desse nesse ângulo aí mesmo. Você pode estar selecionando o objeto e dando Ctrl C, Ctrl V para colar um novo objeto, ou você pode só selecionar, arrastar ele ainda clicado e clicar com o botão direito. Pronto, você duplicou seu objeto. Agora você tem 3 objetos. Wellington, eu quero selecionar os 3 objetos agora. Você clica fora dos objetos com nenhum objeto selecionado, clica e arrasta. Vai formar esse quadrado com as linhas serrilhadas. Você coloca todos os quadrados que você quer, todos os objetos que você quer dentro desse quadrado. E aí você selecionou todos. Vale, eu queria só 2. Mesma coisa, você pegou só 2. Beleza, família? Velho, poxa, mas eu queria esse e esse daqui. Os dois tem esse no meio. Esse do meio já está no lugar que eu quero. Eu não quero pegar ele. Você pode estar pressionando Shift, seleciona um, pressiona Shift e seleciona o outro. Solta o Shift e pronto. Você pode movimentar à vontade que você pegou os 2 objetos. Tá bom, Elton, gostei, mas eu queria que esse objeto tivesse virado no mesmo ângulo, só que para o outro lado. Eu vou ter que fazer aquela conta mirabolante para descobrir, poxa, vai ser difícil, complicado, ainda mais 47 graus é complicado. Não, você pode estar vindo aqui, ó, nessa ferramenta que é espelhar. Espelhar horizontalmente ou verticalmente. Vamos lá, espelhar horizontalmente, vai ser como se eu tivesse pego o objeto e virado ele assim. Verticalmente vai ser como se eu tivesse pegado ele e virado de ponta cabeça. Compreendido? Então aqui nesse vídeo a gente já aprendeu aqui a ferramenta de seleção, como a gente seleciona mais de um objeto, como a gente faz para selecionar os objetos que estão próximos um do outro, ou todos os objetos assim também. A gente aprendeu a ferramenta de ângulo e a ferramenta de espelhar, só nesse vídeo, família. A gente aprendeu essas 3 ferramentas. E essas 3 ferramentas vai ser muito útil para você fazer muita coisa. Beleza, família? Se você gostou, anota. O exercíciozinho para você estar fazendo é você criar alguns quadrados com a ferramenta retângulo. Criar vários mesmo. E aí você já pode estar selecionando alguns objetos e movimentando para lá e para cá, girando eles, espelhando. Isso já vai ser muito bom para você. Agora, falando um pouco mais sobre a ferramenta de seleção, ela tem uma outra peculiaridade. Se você clicar em um objeto e clicar nele novamente, ele faz essas curvinhas aqui, ó, que vai servir para você girar manualmente o seu objeto. E ele vai girar em volta desse eixo aqui, ó, que ele mesmo cria. Mas, Wellington, poxa, eu queria girar ele, mas eu não queria girar ele aqui nesse eixo aqui. Eu queria girar ele de outra forma.
você pode estar movimentando esse eixo tanto para as bordas do seu objeto, quanto para fora do seu objeto. E aí quando você girar, você vai girar ele em volta do eixo do mesmo jeito. Entendeu? Eu não recomendo você tirar, deixa sempre ele aqui no centro, vai ser a melhor forma para você estar trabalhando. Mas às vezes a gente precisa, né? Movimentar ele em volta dessa ponta dele, aí você movimenta esse eixo para a ponta. Só lembrando que depois que você movimentar uma vez, ele já vai nascer lá. Ó. Sempre que você clicar 2 vezes, ele já vai estar lá no cantinho. Você tem que voltar ele para o meio, caso você precise girar ele em volta do eixo central dele, tá bom? Aí nós temos essa ferramenta para isso, para estar girando ele em volta do eixo. E temos essa ferramenta aqui que é para entortar ele. A gente pode entortar o nosso objeto, dando uma cara nova para o nosso objeto, transformando até ele num objeto novo, né? Então, esse daqui é uma ferramenta muito útil para gente. Garanto, grava isso, que isso aqui vai servir muito para gente, para fazer recortes, para fazer molduras ou coisas do tipo. Tá bom, família? Então, ferramenta seleção é isso, não tem muita dificuldade. Ferramenta retângulo também, o nome é bem auto-intuitivo, não tem muita dificuldade no que fazer. Tá bom, família? Na próximo vídeo a gente vai estar falando mais sobre outras ferramentas. Mas por hoje a gente já está bem com a ferramenta seleção, já sabemos girar os nossos objetos, né? Sabemos selecionar mais de um objeto, objetos separados, objetos juntos. Vale lembrar também, deixar esse adendo para vocês. Quando você seleciona vários objetos, a medida que vai aparecer aqui é como se daqui e até aqui fosse um objeto apenas. Então a medida que aparece aqui de 34 centímetros não é a medida desse objeto aqui ou desse objeto aqui separado. É a medida daqui até aqui a ponta desse objeto. Tá bom, família? E o eixo vai aparecer no meio entre esses dois objetos, entre essa medida. Então é sempre bom lembrar disso. E se você fizer a questão de clicar novamente, vai aparecer o eixo lá direitinho no meio para você girar e você vai girar os dois objetos. Então, quero girar um só, seleciona um só. Quero girar todo mundo, seleciona todo mundo, clica novamente e gira. Agora, se você clicar todos os objetos, a medida que vai aparecer é sempre a junção de todos os objetos, dado os espaços que eles têm entre eles, tá bom? Então vai ser a medida daqui do menor ponto até aqui em cima, que vai estar dando 32 de altura. A medida daqui do ponto mais à direita até o ponto mais à esquerda, que vai estar dando 21 centímetros. Grava isso. Outra coisa, Wellington, cliquei, arrastei, passei por cima desse objeto e não englobei os outros objetos dentro desse quadrado serrilhado. Não vai selecionar. Só vai selecionar apenas aqueles que estavam dentro do quadrado serrilhado. Por que eu estou falando isso? Existem outros programas, não vem o caso estar falando muito sobre os outros programas, mas outros programas, só de você estar passando por cima, esses objetos já ficam selecionados. Esse do Corel não, o Corel ele é um pouquinho diferente. Ele você tem que englobar dentro desse quadrado serrilhado para que ele possa sim selecionar os objetos que você queria. Wellington, não queria esse objeto e não passei por cima dele. Pode ficar tranquilo, ele não vai ficar selecionado. Não passei por cima de objeto nenhum. Nenhum vai ficar selecionado. Tá bom? Selecionei esse com shift. Pô, mas eu não queria esse daqui. Esse aqui eu selecionei errado. Basta manter o shift apertado e clicar nele novamente, que você cancela a seleção dele. Tá bom? Ah, Wellington, selecionei todos, mas tem um objeto ou outro aqui que eu não queria. Aperta no shift e vai apertando nos objetos que você não quer. Pronto, e selecionei os objetos. Beleza, família? É isso. Acho que para essa aula você fazer alguns objetos e ficar selecionando e desselecionando os objetos, girando eles, mudando a medida deles aqui, ó, manualmente. Poxa, tá com 7, eu queria com 8. Tá com 8, eu queria com 15. Vamos botar uma medida diferente. Pode ver que ele modificou somente a medida da horizontal, da vertical ele manteve. Eu quero mudar a vertical agora. Você muda aqui a vertical, pronto. Agora tem 8. 8 daqui de baixo até aqui em cima. 15 daqui da pontinha até a outra pontinha. Quer dizer que ele tem essa medida? Não, porque quando a gente colocar ele em pezinho,
você consegue verificar que a linha dele ainda está torta, mas você vai ver que no final das contas ele acaba diminuindo um pouquinho. Então, é sempre bom você saber que a medida que aparece ali, ela vai do ponto mais à esquerda até o ponto mais à direita do objeto, do ponto mais inferior até o ponto mais superior do objeto. Wellington, poxa, eu fiz aqui um castelinho, vamos supor que eu fiz um castelo, tal, castelinho. Aí o Wellington queria saber, sabe o que, Wellington? A medida desse castelo. Só que em cima do castelo, Wellington, tem uma bandeirinha. Poxa, Wellington, tem essa bandeirinha aqui, ó, em cima desse castelo. E agora, Wellington? Como é que eu vou saber a medida desse castelo se eu não quero saber a medida da bandeirinha? Você, se for um objeto uníssono, você pode criar um novo quadrado para servir de régua para você. Você pegar de cima do ponto que você quer até o ponto mais inferior do castelo, para você saber, olha, tem 15 centímetros. Por quê? Porque se eu selecionar esse castelo por completo e acabar selecionando a bandeirinha, vai aparecer aqui, ó, 20 centímetros, e não era isso que eu queria. Tá bom, família? Então, vale deixar aí esse adendo para vocês. Outra coisa, o Wellington queria muito ampliar esse objeto, só que proporcionalmente. E aí eu faço o que? Eu fecho esse cadeado aqui, ó. Esse cadeado aqui, ele me mostra que eu posso mudar as medidas dele separadamente, ou só a horizontal ou só a vertical. E eu vou decidir. Quando eu fecho esse cadeado, clicando nele, aqui eu estou falando para o Corel, olha só, quando eu aumentar para cima, eu quero que você aumente proporcionalmente para os lados. Então vamos aumentar aqui para cima, para os lados primeiro. Vamos botar, tá com 7 centímetros, vamos botar com 15. Pode ver que ele cresceu por completo. Vamos diminuir agora ele verticalmente. Eu quero 4 centímetros. Pode ver que ele também diminuiu proporcionalmente. A medida lateral ficou com 4 centímetros. Tá bom, família? 4 ferramentas, acredito, que já dá para a gente ter uma base legal do que é o Corel. Nessa brincadeira que eu acabei fazendo um castelinho para vocês, bem rápido, somente com ferramenta retângulo. Então, tá aí o resumo da aula. Ferramenta seleção, uma pincelada bem curta na ferramenta de retângulo, para a gente criar os objetos que a gente vai utilizar. Ferramenta seleção, como girar, rotacionar ela em volta do eixo, como entortar ela, como dimensionar ela de forma proporcional, como girar ela de forma mecânica aqui em cima, como espelhar o objeto, né? Vai ajudar a gente também. São essas as ferramentas de hoje nessa primeira aula. Finalizei tudo, Wellington. Puxa, vale a pena salvar o teu projetinho. Você vem aqui em cima, ó. Tá vendo? Vai ter aqui já o arquivo, tipo aquele disco rígido antigo. Você deixa salvo aqui, bota aqui o nome. Teste, que eu estou aprendendo. Pronto, deixa salvo o seu arquivo para você logo mais continuar com ele. A gente vai fazer algo bacana no final, vamos criar uma arte no final. Pode ser até mesmo esse objeto teste, para você não ter que ficar sempre recriando coisas novas. Ou se preferir, também é bom deletar e começar do zero, para a repetição acabar ajudando você a fixar isso na sua mente. Tá bom, família? Tamo junto. Exercíciozinho do dia. Faz isso durante uns 10 minutinhos. Cria novos quadrados, rotaciona, aumenta ele, diminui só uma medida, diminui as duas proporcionalmente, espelha ele, gira ele 90 graus, tenta criar um objeto bem deformadozinho mesmo, tipo, ó, cria aqui um quadrado. Se eu girar ele 90 graus, eu não vou ver que ele girou 90 graus. Então tenta deformar ele um bocado, pega a seleção, tenta deformar ele, assim, ó, para quando você girar ele, seja espelhando, ou seja, girando realmente ele, você possa ver que ele está mudando de lugar, entendeu? E você gravar na sua cabeça o que aquela ferramenta faz. Tá bom, família? 10 minutinhos, não precisa mais do que isso, porque é uma ferramenta bem básica e a gente vai aprender coisas bem mais complexas ainda.